Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo aos dividendos do mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações, etc. Workaholic. Tal como sabes, nesta série utilizo a Freedom 24 para ser o legítimo dono destas empresas que pagam dividendos e neste momento estou com um portfólio yield de 5.36%, sendo que me está a ser pago anualmente cerca de $438. Se virmos quanto é que eu estou a receber em dividendos mensalmente, aqui nos dividendos esperados, podemos ver que mensalmente estou a receber em média cerca de $36. Isto está mais ou menos equilibrado. Portanto, podes ver a rentabilidade que estou neste momento. Portanto, houve aqui uma grande queda por parte do mercado e as minhas piores posições neste momento são aqui a Archie, a PepsiCo, a Tro, mas as melhores posições são aqui a Cisco, IBM, Altri e por aí fora. Sendo que neste momento, devido à queda do mercado, estou com um prejuízo aproximado de $230, o que eu acredito que consiga recuperar no longo prazo, mas no curto eu acredito que irei continuar com este prejuízo. Também podemos ver aqui no TradingView grandes quedas por parte de certas empresas, como o caso da Nestlé. Nestlé está em queda, neste momento em Falling Knife, e quero colocar aqui um nível de suporte para me avisar quando chegar a estes valores. Portanto, a Nestlé, quando chegar a estes valores, vou traçar este nível de suporte, mais ou menos estes valores que é os 75.16, eu quero que me avise e por isso vou colocar aqui um alerta de preço. Portanto, colocar, avise-me uma vez sempre que tocar nesta barra. E passamos para a próxima, que é a Johnson & Johnson, também teve aqui uma grande queda e está perto do nível de suporte. No entanto, eu quero que a mesma continue a cair antes de voltar a fazer um estudo, ou seja, a mesma coisa com a Nestlé, eu só quero que toque nestes valores para voltar a fazer um estudo. Não quer dizer que por tocar nos 75.6 que vá adquirir, simplesmente quando tocar neste valor, então eu quero fazer um estudo. Aqui na Johnson & Johnson também, portanto, aqui será melhor quando tocar neste nível de suporte que tracei anteriormente, que é nos 125.67, adicionar um alerta de preço, sempre que tocar na barra. Criar. Temos também aqui a Archie, por isso ela também está em queda e está perto do nível de suporte. Eu não quero que seja nos 103, eu quero sim que seja quando chegar próximo dos 143.92 para voltar a fazer um estudo. Portanto, adicionar aqui um alerta de preço, criar e está feito. Também temos aqui a Stellantis, portanto ela também está em queda e aqui é um bocadinho mais cedo. Portanto, aqui não precisa de chegar tão longe. Quando chegar mais ou menos a estes valores, que é os 9.70, então eu quero voltar a fazer um estudo relativamente a esta empresa. Ainda não adquiri a mesma, mas eu acredito que vale a pena ver no futuro. Agora, relativamente às vossas sugestões, eu vou aqui ao episódio passado, portanto vocês fizeram várias. E vamos começar com esta. Esta que foi sugerida eu não encontro aqui no Seeking Alpha. Lembro que maioritariamente as empresas que eu tenho maior interesse estão dentro dos mercados americanos, pelo menos nesta série. Depois também tivemos aqui uma grande queda por parte da IIPR, que já foi falada, mas aqui estamos a falar de um REIT, portanto está na série de REITs e não nesta. Está bem? Portanto, apesar de ter REITs neste portfólio, é porque foi adquirido no início, porque neste momento só adquire empresas que pagam bons dividendos, mas que não são REITs. E depois eu tenho uma série separada dedicada a REITs. Portanto, REITs é nessa série, está bem? Depois foi sugerido esta empresa, que tem um dividend yield de 27.32%, portanto até mete medo porque ter um dividend yield tão alto. Portanto, a primeira coisa a fazer é vir aqui dividendos e ver aqui as classificações. Por isso estão aqui uma má classificação na segurança, no crescimento e na consistência, ou seja, só tem crescido e pago os seus dividendos há um ano consecutivo, que é muito pouco, não dão aqui qualquer percentagem relativamente ao crescimento dos dividendos, que é um aspecto também negativo, e também não mostra aqui no payout ratio. Se eu for aqui à segurança dos dividendos, está muita pouca informação, ou seja, realmente dizem que o dividend payout ratio num gap é superior à mediana do setor e é acima dos 80%, portanto já não seria aceitável, mas eu realmente tentei procurar quanto é que seria aqui o payout ratio que não nos mostra e aqui diz-nos que está nos 90%, portanto é muito acima daquilo que eu quero, pelo menos comparativamente à mediana do setor, nesta empresa em específico. Portanto aqui tenciono descartar. Depois temos esta que também foi sugerida, tem um dividend yield muito alto de 21.36%. Podemos ver que no último ano teve uma queda de cerca de 40%, nos últimos 5 anos uma queda de 83%, nos últimos 10 anos uma queda de cerca de 87% e se vimos os máximos uma queda de cerca de 88-89%. Portanto, se está a pagar bons dividendos, mas estiver continuamente a cair, então não vale a pena adquirir essa respectiva empresa. Portanto, esta aqui também seria para descartar, porque queremos ambos que esteja continuamente a valorizar e que pague bons dividendos. Depois também temos esta que é a KHC, que tem um dividend yield de 5.39%, o que não é mau de todo. Até dão aqui uma boa classificação, mas podemos ver que nos últimos 10 anos tem estado a cair cerca de 56.45%. Eu não diria que esta empresa seria mau de todo, ok? Eu estive aqui a ponderar a mesma, só que com base naquilo que eu estive a ver, eu acredito que possa haver melhores opções. Ainda por cima tem pago e crescido os seus dividendos há 0 anos consecutivos, a taxa de crescimento está nos 0%, portanto tem estes pontos negativos, mas não quer dizer que seja uma má empresa toda, porque eu também tive a ver outros aspectos que favorecem esta empresa, mas eu acredito que a opção que eu vou escolher
possa ser melhor que esta. Portanto, por agora vou descartar e também não vou adicionar à minha watchlist. Depois foi feita aqui esta sugestão que é relativamente a Alexandria, que é um REIT, e mais uma vez os REITs é apenas na respectiva série para REITs. Portanto, aqui eu vou saltar. Depois temos esta que é CVS, que tem um dividend yield até elevado, 5,78% no setor da saúde. Tem estado a ter uma queda de cerca de 40% no último ano, nos últimos 5 anos uma queda de 34% mais ou menos, e nos últimos 10 anos uma queda de cerca de 52%, o que é um aspecto negativo. Se formos ver relativamente aos dividendos, podemos ver que tem pago e crescido os seus dividendos há apenas 3 anos consecutivos, e a taxa de crescimento nos últimos 5 anos é apenas de 1,25%. Por isso, mesmo que os dividendos fossem seguros, na minha opinião, continua a não favorecer esta empresa. Para além que, se reparares no debt to equity, é superior a 100%, e muito acima da mediana do setor. É assim, isto não seria um aspecto para descartar totalmente, tá bem? Porque dentro de certos setores e certas empresas até faz sentido ter um total debt to equity mais elevado, mas mesmo assim o interesse de coverage está abaixo da mediana do setor. Em termos de dividend payout ratio também não me surpreende, por isso, tendo em conta todos estes aspectos, eu prefiro descartar. Depois temos esta que é PBA, que tem um dividend yield de 5,20%, que até é elevado. No último ano teve um crescimento de 6,3% e nos últimos 10 anos apenas teve uma subida de cerca de 15, 14%. Depois, se formos ver os dividendos, o que é que conseguimos encontrar aqui? Então, tem crescido e pago os seus dividendos há 0 anos consecutivos. A taxa de crescimento nos últimos 5 anos é apenas de 2,40% relativamente aos dividendos. Portanto, em termos de consistência, não está aquilo que nós procurávamos, não é? E se formos ver em termos de segurança dos dividendos, o que é que podemos encontrar aqui? Em termos de total debt to equity está aceitável. Em termos de dividend payout ratio está aceitável, exceto aqui o non-gap, ok? Que está muito acima da mediana do setor. E interest coverage também está ok. Portanto, isto é uma empresa que eu até poderia talvez ponderar se fizesse um estudo mais aprofundado, mas só o facto de estar dentro do setor da energia e eu já ter alguma exposição à mesma, eu por enquanto vou descartar. Também agradeço pela sugestão. Aliás, eu agradeço sempre pelas vossas sugestões, podem fazer à vontade que eu vejo todas, apesar de não falar todas neste vídeo porque depois acredito que possa ficar muito completo, eu acabo sempre por ver todas. Por isso, se eventualmente a sugestão for boa para o meu perfil de investidor e objetivos, eu posso talvez acabar por adquirir e mais uma vez agradecer. Por isso agradeço sempre por fazeres a tua sugestão. Depois temos aqui também a Novo Nordisk, que teve uma grande queda. Infelizmente eu não posso incluir esta empresa nesta série porque não vai de acordo com o meu principal critério, que é ter no mínimo um dividend yield de 3%, ou muito aproximadamente. Portanto, aqui como tem um dividend yield de 1,69% é muito pequeno, pelo menos comparativamente ao objetivo desta série. Por isso eu terei que descartar. Mas esta pode ser eventualmente falada no top 1 das ações do mês, ok? Por isso ela teve aqui uma grande queda. Vamos a falar da empresa pública com maior capitalização de mercado na Europa e realmente, na minha opinião, vale a pena dar uma vista de olhos futuramente. Depois estive a ver mais empresas, algumas com grande dividend yield, mas se estiverem continuamente a cair, então não vale a pena, porque já disse que aqui o objetivo é que esteja continuamente a valorizar, pelo menos para longo prazo, e que pague bons dividendos. Depois também estive a ver várias listas no Seeking Alpha, por exemplo, este que é o top de ações para dividendos com base na classificação quantitativa, esta seguinte que é o top dividend stocks, estive também a ver aqui com base no dividend yield, por isso eles ordenam com base na classificação quantitativa, mas dentro daqueles que têm um elevado dividend yield, ok? Também estive a ver aqui, por acaso que se destacou foi a HSBC, está bem? Esta aqui destacou-se, mas falta realmente várias informações. Estive a ver as várias classificações com base no Seeking Alpha, que até foram maioritariamente positivas, mas para mim isto não é suficiente, ou seja, esta informação que está em falta, tive que procurá-la e fui ver aqui ao Simple Wall Street. Aqui no payout ratio está totalmente aceitável, mas repara que tem um elevado debt to equity. É claro que dentro do setor e desta empresa em específico pode fazer sentido um debt to equity tão elevado, mas eu vou guardar que a mesma ainda tenha aqui alguma queda. Portanto, só no futuro, depois de ter aqui alguma queda e chegar talvez a um nível de suporte, é que eu volto a fazer um estudo e depois ponderar se adquiro ou não. Portanto, agora vou partilhar realmente aquela empresa que eu tenciono adquirir e já não vou utilizar este fecheiro. Ou seja, este fecheiro para dividendos já não vai ser utilizado. Posso partilhar contigo, mas não vai ser utilizado. Vou sim utilizar um novo fecheiro exclusivo no Patreon para dividendos, que é este aqui. Portanto, podes ver aqui as várias categorias dentro dos vários índices, mas desta vez vou consultar as empresas que são Dividend King e aristocratas. Portanto, vou clicar aqui e isto vai parar essa tab. Portanto, está aqui as várias empresas, mas aquela que tem especial interesse neste mês é aqui esta, que é a PepsiCo. Tal como podes ver, é um Dividend King e aristocrata, está com um dividend yield de cerca de 3,74% neste momento, aqui apresenta que tem um payout ratio de 75,37% e já podemos confirmar daqui a dessas informações. Isto aqui normalmente atualiza passado pouco tempo, mas pode haver aqui algumas horas
de margem de erro. Depois, se formos ver aqui no TradingView, podemos ver que realmente teve aqui uma grande queda. Portanto, está agora num nível de suporte que eu tracei, o que eu acho que pode ser uma boa altura para reforçar. Pelo menos o Super RSI diz-nos que agora pode ser uma boa altura para comprar, porque está demasiado vendido. E eu, em princípio, com base num estudo, tenciono muito provavelmente reforçar no final do vídeo. Portanto, o FOMC mostra que pode continuar a cair. O Simple Moving Average ainda não mostrou quaisquer sinais de curto prazo que poderá começar a subir a partir daqui, ok? Portanto, ainda está em falling knife neste momento e pode continuar a cair. Portanto, eu posso adquirir aqui nos 142 aproximadamente, mas a mesma ainda pode cair mais para baixo. Não sabemos qual que será o limite, também pode continuar a cair, mas eu vou traçar o próximo nível de suporte para pelo menos dar um alerta de preço quando chegar a esses valores. Por isso, quando chegar mais ou menos aqui, se algum dia chegar aqui nos 127.79, então tenho que voltar a fazer um estudo. Okay? Não quer dizer que caia até aqui, mas se cair, eu tenho que voltar a vê-la. Portanto, aqui isto é com base na análise técnica, na Exponential Moving Average também mostra que pode continuar a cair e não há quaisquer sinais que pode começar a subir a partir daqui. Está bem? Portanto, até agora está a mostrar sinais que, apesar de estar talvez demasiado vendida, pode ainda continuar a cair. Depois, aqui mostra que tem um dividend yield de 3.70%, por isso vai de encontro àquilo que vimos no fecheiro, o que até é elevado comparativamente àquilo que já vi a PepsiCo oferecer. E se formos ver mais informações, conseguimos ver que a mesma tem crescido e pago os seus dividendos há 52 anos consecutivos. É por isso que é um dividend king. E também é dividend aristocrata porque faz parte do S&P 500. Mas voltando aqui atrás, podemos ver que no último ano teve aqui uma queda aproximada de 15%, nos últimos 5 anos apenas uma subida de 5-6% e nos últimos 10 anos uma subida de cerca de 46%. Se virmos os máximos, é que teve aqui uma subida mais acentuada dentro dos 730%, mas isto também está a contar desde 1995. Portanto, a sua subida não foi assim nada de extraordinário, está bem? Por isso, aqui dentro dos dividendos, podemos ver que neste momento tem um payout ratio de 65,66%. Pode ser que seja aceitável, mas também temos que comparar com a mediana do setor. A taxa de crescimento nos últimos 5 anos dos dividendos tem sido 7,04%, o que até não é nada mau. Paga trimestralmente. Temos aqui o ex-dividend date, que foi a 6 de dezembro de 2024, portanto isto ainda tem que ser atualizado. Depois vimos relativamente à segurança dos dividendos. Realmente o dividend payout ratio está acima da mediana do setor, mas ainda está aceitável na minha opinião. Mas o que é o mais grave dentro daquilo que eu estou a ver é que o total debt to equity, que não é só superior a 100%, como também muito acima da mediana do setor. É claro que este tipo de empresas dentro do setor da restauração até é aceitável ter um debt to equity superior, mas mesmo assim eu diria que este é o ponto mais negativo relativamente a esta empresa, está bem? Mas por outro lado temos aqui o interest coverage, que até é bastante elevado e muito acima da mediana do setor. Depois, vamos ver aqui mais pontos, ou seja, relativamente à avaliação, não está assim tão positivo. Ou seja, o price to earnings ratio vai mais ou menos de acordo à mediana do setor, mas como pontos mais negativos temos o enterprise value to sales, EBITDA e EBIT, que estão um pouco acima da mediana do setor. Mas ainda pior que estes é que o price to sales e o price to book estão realmente muito acima da mediana do setor. Depois vamos ver em termos de crescimento, podemos ver que realmente o crescimento dos rendimentos forward está acima da mediana do setor, mas year over year está abaixo. Depois vimos aqui o crescimento do EBIT está de acordo à mediana do setor ou até um pouco acima. E se formos ver aqui também o crescimento do return on equity até está acima da mediana do setor, o que é um ponto positivo. Se virmos o quão lucrativa é a empresa, aqui deve ser um dos pontos mais favoráveis, que em termos de margem de resultado bruto, EBIT e margem de EBITDA está tudo acima da mediana do setor e também de margem de resultado líquido. Ok? Portanto, isto aqui é colocar, por exemplo, o resultado líquido relativamente à margem do resultado líquido. O resultado líquido é dividido pelos rendimentos, portanto, tudo o que tu ouves margem, seja margin, o que está no denominador são os rendimentos, ok? Caso tu não saibas o rácio para calcular. Depois, temos aqui também o return on equity, capital e assets, que está tudo acima da mediana do setor. Portanto, relativamente ao quão lucrativa é a empresa, aqui passa maioritariamente em tudo. Depois, com base noutra fonte, e agora vou utilizar o Guru Focus, dá uma classificação de 84 em 100. Portanto, aqui na saúde financeira dá uma classificação de 6 em 10, portanto uma das classificações mais baixas, de 9 em 10 para o quão lucrativa é a empresa, por isso relativamente ao quão lucrativa a mesma é, já vimos que é um dos pontos mais fortes da mesma. Momento dão de 4 em 10, de valor justo dão 10 em 10, ou seja, acreditam que para a queda que a mesma teve, talvez agora possa ser uma oportunidade, mas já vou ver isso com mais atenção. Depois, relativamente ao crescimento, dão uma classificação de 6 em 10. Agora, relativamente ao valor justo que atribuem, eu quero ver o quão está subvalorizada. Portanto, se eu vir aqui no gráfico, dizem que está subvalorizada por aproximadamente 25%, o que até é uma distância significativa. Depois, com base noutra fonte, utilizando o Finbox, ok, com base no Discounted Cash Flow Gordon Growth nos últimos 5 anos, temos aqui uma possível valorização de 20%.
Depois, utilizando os multiples com base no Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 16,30%, e estas são as empresas comparáveis, ok? Depois, utilizando os múltiplos, mas com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 17,7%. Depois, utilizando aqui o Simple Wall Street, mostram que está subvalorizado por 48,3%, mas já sabemos que no Simple Wall Street mostra um cenário mais favorável, tá bem? Mas também é importante ter tudo em consideração. Depois, relativamente ao crescimento futuro esperado, com base nas projeções anuais do crescimento dos earnings, está abaixo da indústria e do mercado, mas também não está assim tão abaixo da indústria. Depois, relativamente às projeções anuais do crescimento dos rendimentos, está abaixo da indústria e do mercado, mas, mais uma vez, não está assim tão abaixo da indústria. Relativamente à saúde financeira da empresa, realmente tem ativos correntes inferiores aos passivos correntes, mas os ativos não correntes até são muito superiores aos passivos não correntes. É assim, não são tão superiores como eu gostaria de ver, mas mesmo assim não está muito grave. Eu realmente gostaria de ver principalmente os ativos correntes superiores aos passivos correntes, mas neste momento está um pouco inferior. Depois, temos aquele principal problema que é relativamente ao debt to equity, que, tal como podes ver, eles têm um debt to equity bastante elevado, de 230% aproximadamente. Eles já tiveram um debt to equity de 222% em 2019 e de 141% em 2014, mas podes ver que maioritariamente sempre tiveram um elevado debt to equity, ok? Portanto, para esta empresa, esta estratégia de alavancagem pode fazer sentido. De qualquer maneira, é elevado e não podemos descartar este ponto negativo. Depois, vimos relativamente aos dividendos, vemos que é elevado, mas não passa do critério de ser inferior a 4,57%. Está bem? Portanto, é elevado, mas mesmo assim gostaríamos que fosse até superior. Depois, relativamente a vendas por parte dos insiders, temos aqui algumas nos últimos 6 a 12 meses, mas aqui conseguimos ver informações mais concretas, também relativamente à PepsiCo. Portanto, podes ver aqui estas informações e agora passamos ao Stock Rover. O Stock Rover mostra uma margem de segurança de 20%, sendo o Value Score de 68, Growth Score de 82, Quality Score de 89 e Sentimento de 47, sendo que, com base na classificação de analistas, temos mais um buy do que propriamente um hold. Tá bem? Portanto, até agora, isto são aspectos positivos. Depois, utilizando a plataforma Sigma com base no plano premium, eles aqui não dão qualquer classificação, mas dizem que tem estes pontos fortes e não tem fraquezas, sendo estas as projeções que calculam. Depois, com base no Alpha Spread, diz que está subvalorizado por 14% no cenário base, no melhor cenário diz que está subvalorizado por 40% e no pior cenário diz que está sobrevalorizado por 7%. Depois aqui no Market Beat dizem que é mais um hold com base na classificação de 17 analistas, sendo o possível upside de 27,64%. Se formos ao Market Watch conseguimos ver que analistas financeiros classificaram maioritariamente como holds, está bem, mas também temos que considerar que tem estado a reduzir de 15 para 14 e agora 13, sendo que a compra está de 6, aumentou para 7 no último mês e agora está nos 8. Portanto, aqui conforme a PepsiCo tem descido, tem aumentado aqui as recomendações por parte de analistas financeiros de várias entidades credenciadas para compra, mas maioritariamente ainda continua em manter. Depois, utilizando o plano premium do Investing Pro, conseguimos ver que o possível upside está aqui nos 22,2%, sendo que, com base na saúde financeira, diz que tem aqui uma boa performance, mas está nos 3, também está aqui no meio. Portanto, com base nestas fontes todas e com base neste estudo que eu partilhei contigo, a minha decisão vai ser reforçar a PepsiCo e reforçar até ter cerca de $300, ou seja, aqui está, Estados Unidos, na bolsa original, cada uma está a valer cerca de $142 aproximadamente, portanto aqui 2 ações é suficiente a preço de mercado, portanto colocar ordem de compra e confirmar compra. Está feito, portanto reforçar mais uma vez aqui na PepsiCo. Eu acredito que seja uma boa empresa para longo prazo, é claro que é uma empresa mais estável, não tem aqui uma projeção muito grande de crescimento, mas paga bons dividendos. Pelo menos eu acredito que só o facto de ter um dividend yield superior a 3% já não é nada mau. Aqui também desceu o prejuízo médio, okay, que neste momento está nos 9,50%, mas eu acredito que no longo prazo ainda poderá ter aqui alguma valorização. Portanto, agora só me resta adicionar aqui, agora vou aqui Add Holding, está bem? Pep, está aqui, foram 2, tenho que rever qual foi o preço que eu comprei, então ir aqui a Trades, foi aqui 141,924, ok, então vir aqui, 141,924, tá, Add Holding, e está feito. Portanto, esta foi a minha aquisição para este mês. Eu realmente espero que o meu estudo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.